Olá, meu nome é Paula Capistrano dos Santos, sou aluna da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de Engenharia de Aquicultura, e venho, por meio desse seminário, apresentar as resoluções CONAMA número 357 e 430, abordando os principais temas para a aquicultura. Bom, então o CONAMA 357 ela foi alterada pela Resolução 410 de 2009 e pela 430 de 2011. Ela foi lançada em 17 de março de 2005 e essa resolução, além de classificar os corpos de água, também listava os padrões de lançamento de efluentes, sendo revogado pelo CONAMA 430. Isso implica que os lançamentos de efluentes eles estão previstos no CONAMA 430, porém, quando esses efluentes eles são lançados e se misturam aos corpos de água, eles não podem alterar as características desses corpos a ponto de modificar a classificação acordada no CONAMA 357. Bom, então o CONAMA 357 ele dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras providências. Bom, o CONAMA 357 está previsto na Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, da Política Nacional de Recursos Hídricos. O artigo 9º dessa lei ele diz respeito ao enquadramento dos corpos de água em classes, e segundo os usos preponderantes da água, visando, no inciso 1, assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas. Bom, o capítulo 1 da Resolução 357 diz respeito das definições, e o artigo 2 adota as principais definições para enquadramento de corpos de água. Bom, então as águas elas podem ser definidas de acordo com seu grau de salinidade. As águas doces apresentam salinidade igual ou inferior a 0,5 partes por mil. As águas salobras apresentam salinidade superior a 0,5 partes por mil e inferior a 30 partes por mil. Já as águas salinas são águas com salinidade igual ou superior a 30 partes por mil. Bom, segundo essa resolução, a aquicultura ela é definida como o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais ocorre total ou parcialmente em meio aquático. A carga poluidora é a quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em um corpo de água receptor, expressa em unidade de massa por tempo. O controle de qualidade da água é a qualidade apresentada por um segmento de corpo d'água em um determinado momento em termos de usos possíveis, com segurança adequada frente às classes de qualidade. Bom, os parâmetros de classificação de corpos d'água são características físico-químicas e microbiológicas dos corpos de água feito por meio dos parâmetros de qualidade de água, usos atuais e futuro dos corpos hídricos e parâmetros de lançamento de efluentes. Bom, o capítulo 2 dessa resolução diz respeito à classificação dos corpos de água, e eles podem ser divididos em 3 categorias, são elas água doce, salina e salobra. Bom, o artigo 3 diz que as águas doces, salobras e salinas do território nacional são classificadas segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes em 13 classes de qualidade. As 13 classes elas são divididas em categorias, sendo que as águas doces possuem 5 classes, já as águas salinas e salobras possuem 4 classes cada uma. Bom, então o parágrafo único desse artigo diz que as águas de melhor qualidade elas podem ser aproveitadas em usos menos exigentes, desde que este não prejudique a qualidade da água, atendidos outros requisitos pertinentes. Bom, então, para fins de abastecimento doméstico, recreação e proteção da comunidade aquática, a qualidade de água ela deve atender aos requisitos das classes especiais 1 e 2, por exemplo. Bom, as principais destinações dos corpos de água são para a preservação dos ambientes aquáticos, recreação e abastecimento humano, visto que dentro da Resolução CONAMA 357, eles estão enquadrados nas classes especiais das águas doces, salina e salobra. Bom, a aquicultura ela pode ser praticada nos seguintes corpos d'água: nas águas doces, quando a aquicultura é enquadrada na classe 2, nas águas salinas, a aquicultura é enquadrada na classe 1, e nas águas salobras, a aquicultura também se enquadra na classe 1. Bom, o capítulo 3 dessa resolução diz respeito das condições e padrões de qualidade de água. Bom, o artigo 7 diz que os padrões de qualidade das águas determinados nessa resolução estabelecem limites individuais para cada substância em classe. Já o artigo 13 diz que nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições naturais do corpo de água,
Ou seja, mesmo que haja presença de micro-organismos nos corpos d'água, e se esse for o seu padrão natural, ele deve ser mantido mesmo que o corpo de água apresente uma turbidez diferente. Bom, em águas onde ocorre o cultivo de organismo, há condições e padrões para esses corpos de água, e tabelas elas foram estabelecidas determinando valores para as condições de água, e além de estarem também estabelecidos no inciso 2 do CONAMA 357. Bom, então aqui nessa tabela a gente pode ver os padrões utilizados na classe 1 de águas doces, onde há pesca ou cultivo de organismos. Bom, nessa segunda tabela, a gente pode ver os padrões de classe 1 de águas salinas, onde haja pesca ou cultivo de organismos. Já nessa terceira tabela, a gente também vê os padrões para os corpos de água, das águas salobras, onde haja pesca ou cultivo de organismos. Bom, o capítulo 4, ele trata das condições de padrões de lançamento, porém esse capítulo ele foi revogado pelo CONAMA 430, no qual foi alterado ou complementado alguns dispositivos presentes. Já o capítulo 5 dessa resolução, ele fala das diretrizes ambientais para o enquadramento. E o enquadramento dos corpos de águas, ele se dá de acordo com as normas e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o CNRH, e pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. E caso não haja esses comitês, a Agência Nacional de Águas, a ANA, é que ficará encarregada de enquadrar esses corpos. Bom, e através desses comitês é que os parâmetros eles serão analisados para classificar os corpos d'água ou para fazer uma nova classificação avaliando a sua necessidade. Bom, em segundo o inciso 3, as ações de gestão referente aos usos dos recursos hídricos, tais como outorga e cobrança pelo uso de água, ou referentes à gestão ambiental, como licenciamento, termos de ajustamento de conduta e o controle da poluição, eles deverão se basear nas metas progressivas, intermediárias e final aprovadas pelo órgão competente para a respectiva bacia hidrográfica ou corpo hídrico específico. Bom, o capítulo 6, ele fala das disposições finais e transitórias. O artigo 42 diz que enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2 e as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação de classe mais rigorosa correspondente. Já o artigo 48 diz que o não cumprimento ao disposto nessa resolução sujeitará os infratores, entre outras, às sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e respectiva regulamentação. Bom, então agora a Resolução CONAMA 430, de 13 de maio de 2011. Ela dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Bom, o artigo 1 dessa resolução, parágrafo único, diz que o lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observar o disposto nessa resolução quando verificada a inexistência da legislação ou normas específicas, disposições do órgão ambiental competente, bem como diretrizes da operadora do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário. O artigo 3 diz que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nessa resolução e em outras normas aplicáveis. Bom, então o artigo 1º, apresentado anteriormente, o artigo 3, mostram que alguns estados possuem parâmetros para o descarte de efluentes. Caso o estado possua uma resolução própria, essa é que vai entrar em vigor. Porém, não se descarta a necessidade de conhecimento acerca das normativas da Resolução 430. Bom, o parágrafo único dessa resolução diz que o órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento, mediante fundamentação técnica, acrescentar outras condições e padrões para o lançamento de efluente ou torná-los mais restritivo, tendo em vista as condições do corpo receptor, ou exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável para o tratamento dos efluentes compatível com as condições do respectivo corpo receptor. Bom, o capítulo 1 dessa resolução diz respeito das definições. O efluente é definido como o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de diversas atividades ou processos.
O fator de toxicidade FT é o número adimensional que expressa a menor diluição do efluente que não causa efeito deletério agudo aos organismos, num determinado período de exposição nas condições de ensaio. O lançamento direto é quando ocorre a condução direta do efluente ao corpo receptor. O lançamento indireto é quando ocorre a condução do efluente submetido ou não a tratamento por meio de rede coletora que recebe outras contribuições antes de atingir o corpo receptor. O parâmetro de qualidade do efluente são substâncias ou outros indicadores representativos dos contaminantes toxicologicamente e ambientalmente relevantes do efluente. Os testes de ecotoxicidade são métodos utilizados para detectar e avaliar a capacidade de um agente tóxico provocar efeito nocivo, utilizando bioindicadores dos grandes grupos de uma cadeia ecológica. Bom, o capítulo 2 ele fala das condições e padrões de lançamento de efluentes. O artigo 5 diz que os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final do seu enquadramento. O artigo 11 diz que nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes ou disposição de resíduos domésticos, agropecuários, de aquicultura, industriais e de quaisquer outras fontes poluidoras, mesmo que tratados. O artigo 12 diz que o lançamento de efluentes em corpos d'água, com exceção daqueles enquadrados na classe especial, não poderá exercer as condições e padrões de qualidade de água estabelecidos para as respectivas classes nas condições de vazão de referência ou volume disponível, além de manter outras exigências aplicáveis. O artigo 18 diz que o efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente. Bom, o capítulo 3 ele fala sobre as diretrizes para a gestão de efluentes. O artigo 24 diz que os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos poderão realizar o automonitoramento para controle e acompanhamento periódico dos efluentes lançados nos corpos de água, nos corpos receptores, com base em amostragem representativa dos mesmos. O inciso 1 diz que o órgão ambiental competente poderá estabelecer critérios e procedimentos para execução e averiguação do automonitoramento de efluentes e avaliação do corpo receptor. O artigo 25 diz que as coletas de amostra e as análises dos efluentes líquidos e em corpos hídricos devem ser realizadas de acordo com as normas específicas, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. O artigo 26 diz que os ensaios deverão ser realizados por laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o INMETRO, ou por outro organismo signatário de mesmo acordo de cooperação mútua, do qual o INMETRO faça parte, ou em laboratórios aceitos pelo órgão ambiental competente. Bom, o artigo 28 diz que o responsável por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos recursos hídricos deve apresentar ao órgão ambiental competente até o dia 31 de março de cada ano declaração de carga poluidora referente ao ano anterior. Bom, então a resolução 357 já trazia um artigo a respeito da carga poluidora, porém ele foi revogado, mas continua existindo no CONAMA 430, podendo ser apresentado ao órgão ambiental licenciador. E o inciso 2 diz que o órgão ambiental competente poderá definir critérios e informações adicionais para a complementação e apresentação da declaração mencionada no caput desse artigo, inclusive dispensando, se for o caso, para as fontes de baixo potencial poluidor. Bom, o capítulo 4, ele fala das disposições finais. E o artigo 29 diz que aos empreendimentos e demais atividades poluidoras que na data da publicação dessa resolução contarem com a licença ambiental expedida, poderá ser concedido, a critério do órgão ambiental competente, prazo de até 3 anos, contados a partir da publicação da presente resolução, para se adequarem às condições e padrões de novos ou mais rigorosos estabelecidos nessa norma. E o artigo 30 diz que o não cumprimento do disposto nessa resolução sujeitará os infratores, entre outras, às sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, em seu regulamento. Muito obrigada.